Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amados, a mensagem já foi dita. Quem precisa de um milagre? Quem precisa de mudanças na sua vida para que esse milagre chegue? Aleluia. É sobre isso que nós vamos tratar. Gostaria de convidar a igreja para abrir em Gênesis 49, versículo 27. Gênesis 49, versículo 27. Enquanto a igreja está abrindo, eu quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui no púlpito. Confesso que não esperava, mas como o nosso pastor diz, temos que estar sempre preparados, né, pastor? Amém. Quando eu cheguei aqui, amados, eu fiz um estudo breve sobre esse tema, e assim que cheguei no culto, o nosso companheiro Rocha estava sozinho aqui na primeira bancada, pastor, e confesso que eu comecei, eu digo, Rocha pode precisar de alguém, o pastor deve estar em alguma igreja, e aí eu vou me preparar. Aqui, aquilo que eu já tinha visto, estudado, eu vou fazer aqui, concatenar as ideias para ministrar. Mas aí foi chegando homens, aí eu digo, pronto, acabou, graças a Deus, estou livre, né? Estou preparado, mas não é o meu momento. Aí o pastor, no finalzinho, o pastor diz, Góis, é você agora. Eu digo, amém. Glória a Deus, e é assim que tem que ser. Amados, quem achou, diga amém. Gênesis 49, 27, assim está escrito. Benjamim é um lobo predador. Ao alvorecer, ele devora sua presa, e ao pôr do sol, divide o seu despojo. Amém? Glórias a Deus. Amados, eu acho interessante toda a narrativa de Gênesis, principalmente da família de Jacó. A história de Jacó, para mim, é fantástica. A história dos filhos de Jacó, para mim, é muito significante até os dias de hoje, com grandes aprendizados. Mas, quando a gente para ler um pouco a história de Benjamim, o último filho de Jacó, estudar um pouco sobre ele, sobre a sua descendência, sobre a tribo que leva o seu nome, a gente consegue entender um pouco do amor de um pai para um filho. E como o amor de um pai para um filho transborda situações que parecem estar perdidas, parecem estar levando ao caos, mas um amor, um verdadeiro amor de um pai, de uma mãe por um filho, ele enfrenta qualquer sacrifício, qualquer situação. O pastor falou aqui sobre o amor de Deus para com aquela mulher. Glórias a Deus. E isso já foi uma ministração para a nossa vida. Quando eu leio um pouco sobre a vida de Benjamim, e a gente começa a ver esse texto que foi lido, que na verdade é um texto que fala das bênçãos de um pai já moribundo, já prestes a morrer, um pai que traz os seus filhos para perto, e ele começa a abençoar e começa a profetizar sobre a vida dos seus filhos, e começa a direcionar, através das suas palavras, o que cada tribo seria. E quando a gente olha esse texto, ele diz, olha, Benjamim, tu vai ser como um lobo. De manhã, tu vai caçar as presas. E no final da tarde, tu vai distribuir os despojos. Quando a gente vê esse texto, a gente para, meu Deus, como é que Jacó faz alusão a um animal tão desprezível para nós como crente? Será que Jacó amava realmente Benjamim? Porque quando os outros filhos passam, ele vai colocando bênção para os seus filhos, e quando chega para Benjamim, ele diz que Benjamim será como um lobo. Não tem como chegar nesse ponto sem analisar um pouco a história de Jacó. Os irmãos sabem que a história de Jacó não é uma história fácil. É uma história que nós, como crentes, como cristãos, aprendemos muito, pouco a pouco, quando adentramos na história de Jacó. Alguém que é considerado como usurpador, mentiroso,
enrolão, aquele que enganou o seu pai, aquele que enganou o seu irmão. Glórias a Deus. Mas aquele que um dia passou pelo val de Jaboque. Aleluia. E o seu nome foi mudado. Era esse homem que estava nesse momento chamando o seu filho mais moço e proferindo essas palavras. Quem era Jacó? Aquele que fugiu do seio do seu pai, da segurança, do amor, do carinho, porque o pai de Jacó era um pai amoroso. Glórias a Deus. Mas ele sai fugido do pai e do irmão. E sabe por que ele sai fugido da presença do seu pai? Pelos seus erros. E é assim que se encontra muitos irmãos. Fugiram da presença do seu pai, o nosso Deus, pelos erros. Não enfrentamos os nossos erros cara a cara. Não pedimos perdão, simplesmente fugimos, achando que se fugir há o esquecimento do erro. Mas o erro um dia vem cobrar a sua dívida. Glórias a Deus. Jacó foge, vai para a terra da sua mãe, vai encontrar seu tio, e lá ele se encanta por uma jovem. A palavra de Deus diz que Jacó, o seu íntimo, se ligou a Raquel. E naquela cultura, era muito importante deixar o dote, mas ele fugiu sem nada. Porque a gente, quando é filho, a gente tem tudo, pastor. Mas quando erramos e fugimos, ficamos sem nada. Sem até vergonha na cara, muitas das vezes. Glórias a Deus. Ele fugiu sem nada. Ele sabia que aquela jovem valia muito. Porque as jovens de Deus valem muito. Elas são preciosas aos olhos de Deus. Infelizmente, algumas das jovens não entendem o seu valor. Mas Jacó sabia o valor de Raquel. E ele diz para seu tio, futuro sogro. E ele vai dizer: olha, eu vou trabalhar 7 anos por ela. Eu vou te enriquecer. Eu não vou levar nada. Eu quero só trabalhar por ela, porque ela tem valor. E ele trabalha 7 anos por Raquel. Mas nas suas núpcias, ele é enganado. Glória a Deus. E aqui a gente já vê algum aprendizado. Um enganador atrai um enganador para si. Jacó era enganador. Se junta com quem? Com Labão, outro enganador. E é assim que acontece na vida. Quando enganamos alguém, alguém vai nos enganar. E a conta chega. E ele é enganado. E trabalha mais 7 anos pelo seu amor. Sendo que as coisas não seriam fáceis para Jacó, mesmo depois de casado com Raquel. Lia, sua primeira esposa, começa a ter filhos. Mas Raquel não. E Jacó queria muito, muito, um filho de Raquel. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Depois de todo aquele trabalho, depois de todo o esforço, depois de ter conquistado a mulher da sua vida, depois de ter filhos com Lia, mas ainda existia um vazio na vida de Jacó. E todos nós que temos vazio na vida, cada um pelas suas necessidades, sabem
como é doloroso ter um vazio na alma, meu pastor. Só aqueles que passam pelo val de Jaboque sabem como é difícil. Jacó tinha grandes dificuldades, porque aquela que ele amava, ele não podia abençoar como a outra, a primeira esposa. Mas Jacó ora, vai fazer o que muitos de nós como crentes não fazemos no momento difícil da vida. Vai buscar a Deus. E Deus responde. Ele acrescenta 2 filhos de Raquel. Mas a vida, ela não é fácil para ninguém. E mesmo para o patriarca não era fácil. Ele tem o primeiro filho, lhe chama de José, aquele que acrescenta. Havia uma falta no seu coração. Ele tinha filhos, mas aquela falta no seu coração, aquele pedaço do seu coração que estava triste, ele só foi preenchido com José. E por isso que ele coloca o nome de José, aquele que acrescenta. Glória a Deus. E Raquel lhe dá outro filho. E nós chegamos nesse texto que eu li. Glórias a Deus. Raquel tem outro filho. E o trabalho de parto é difícil. E antes de morrer, ela estava muito fraca quando o filho nasce. E pela cultura, era dado o nome pelas circunstâncias do parto. E Raquel pega seu filho nas mãos e lhe diz: seu nome lhe será Benoni, filho da minha dor. Aleluia, glória a Deus. Filho da minha dor. Primeiro filho, aquele que acrescenta. Segundo filho, filho da minha dor. Jacó chora a morte da sua amada. Foi difícil. Foi um momento de tristeza para o patriarca. Mas, amados, chega um momento, aquelas parteiras pegam o filho de Jacó, coloca no seu regaço e diz: olha, já tem nome. E ele pergunta: qual o nome? Benoni, filho da minha dor. Jacó olha para aquele menino, amados, e aí eu quero fazer uma analogia. Ele olha para aquele menino e ele podia pensar de várias maneiras. Ele podia olhar para aquele menino e dizer: esse menino tirou a vida da mulher que eu amo. Esse menino levou a luz dos meus olhos, aquela por quem eu trabalhei 14 anos. Toda vez que eu olhar esse menino caminhando, eu vou lembrar da minha amada, e vou lembrar que ela sentiu dor ao ter esse garoto. Será que foi por causa disso que ele compara Benjamim ao lobo? Vamos olhar um pouco mais o texto. Jacó passou pelo val de Jaboque. Ele sabia o que era mudança. Ele sabia o que Deus tinha feito na vida dele. E ele sabia dos milagres que Deus operou através daquela mudança do val de Jaboque. Não foi só o nome, foi toda uma história. Foi um povo, foi a sua família. Hoje o estado se chama Israel, porque um dia houve um val de Jaboque. Glória a Deus. Eu duvido que o povo de Deus
se chamaria Jacó nos dias de hoje. Porque o povo jamais se consideraria um povo de Deus como um traidor, como um usurpador. Mas ele disse: não, o meu nome é Israel, porque houve mudança na minha vida. E quando há mudança na nossa história, quando há mudança na nossa vida, amados, pode ter certeza que as mudanças elas vêm com um propósito: mudar a vida de outros. E Jacó estava com o filho na mão, nos seus braços, e ele lembrou do Val de Jaboque. E ele disse: não. Esse menino não vai ser lembrado como dor. Esse menino vai ser lembrado como felicidade. Aleluia. Porque quando o Val de Jaboque passa na vida de um crente, por onde ele passa, ele transforma vidas. Por onde ele passa em canto de tristeza e traz felicidade. Jacó sabia disso. E ele pega o menino e diz: não, tu não chamarás Benoni, mas chamarás Benjamim, filho da minha felicidade. Aleluia. Glórias a Deus. Quantos Benones tem aqui esta noite? Com o coração triste, magoado com outros que magoaram, ou magoando, se justificando porque é alguém triste, com o coração abatido, e aí se justifica de magoar outros. Esses são os Benones que estão ao nosso redor. Será que nós também não somos Benones na vida de outros? Será que fomos chamados para trazer tristeza? Aleluia. Glória a Deus. Amados, mas um pai amoroso, assim como passou na vida de Jacó, ele passou nas nossas vidas. E ele mudou o nosso nome. Ele mudou a nossa história. Ele nos faz diferente. Outros nos olham e diz: que felicidade é essa desse crente? É isso que é ser Benjamim. Ter felicidade mesmo em meio às dores. Mesmo em meio à tristeza. Glórias a Deus. Dizer: filho da minha felicidade. Glória a Deus. Quando eu analiso tudo isso que eu falei, e volto ao versículo que li, eu entendo que Jacó não estava amaldiçoando seu filho. Jacó estava abençoando seu filho. Glórias a Deus. Mesmo que em João 10:11, o próprio Jesus vai dizer: olha, eu sou o bom pastor. Glória a Deus. Eu sou o bom pastor. E eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Mas vai ter o mau pastor, que vindo o lobo. Aí a figura do lobo ficou o quê? Estigmatizada na nossa mente como algo ruim. Lobo não presta. O próprio, lá em Pedro, o apóstolo vai dizer: sede sóbrios e vigiantes. O vosso adversário, o diabo, está rugindo como leão. Ora, se o diabo está rugindo como leão, o leão também não presta. Mas lá em Apocalipse, Jesus é o filho da tribo, leão da tribo. Então tem alguma coisa, minha cabeça começou a dar pulos, estudando sobre os animais. Glória a Deus. Lá em Mateus 10:16,
O próprio Senhor Jesus vai dizer que a igreja tem que ser prudente, como uma serpente. E aí? Amados, o que é que eu entendo sobre esse texto? Que os animais são só figuras simbólicas. Que os escritores estão utilizando as suas características, reforçando as suas características em relação aos animais, sobre aqueles que estão falando. E não foi diferente com Jacó, em relação a Benjamim. Aleluia. Glória a Deus. Benjamim seria forte, corajoso, eficaz, valente, guerreiro, destemido. As lutas viriam, mas eles iam superar todas. Era isso que o pai amoroso estava dizendo para o seu filho. E é isso que o nosso pai está dizendo esta noite para nós. Vença a luta como um guerreiro. Aleluia. As tristezas vão vir, as decepções vão vir, mas seja um benjamita. Quando a gente olha a tribo de Benjamim, uma tribo de guerreiros, um pequeno território, ao norte Efraim, abaixo Judá, terras montanhosas, pedregulhos, mas uma terra abençoada, pastor. Uma terra que de lá saiu a cidade de Jerusalém. Faz parte da tribo de Benjamim. Glória a Deus. Jericó, Betel, tudo naquela faixa pequena. Sabe por quê? Porque o pai um dia abençoou seu filho. Vai ser pequena, mas vai fazer mudanças que vão gerar grandes coisas no mundo. Pode não parecer nada, ninguém dá nada, mas até os dias de hoje vão falar sobre essa tribo, vão falar das cidades que estão nessa tribo. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia. Vejamos um pouco. Eu queria, para finalizar, falar algumas características dos lobos. Estou fazendo uma pequena analogia. Vejamos como aprender com os lobos a ser uma ovelha, pastor. Glórias a Deus. Os lobos, eles vivem em grupos. Aleluia. Em alcateias, em famílias, pai, mãe, filhos, prole. Será que estão tentando tirar essas referências hoje na cidade? Os lobos vivem em grupos. Lá em Efésios 2,19 está escrito: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Os lobos vivem em grupos. Os lobos são exemplo de respeito e dignidade. Tem líder, lobo alfa. Tem hierarquia, lobo beta, lobo ômega. Tem hierarquia, pastor. Eles respeitam a hierarquia. Respeitam os mais velhos. Respeitam as lideranças. Estou falando de lobos. Aí lá em Levítico está escrito 19:32: diante das clãs te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás a Deus. Eu sou o Senhor. Deus falando. A sociedade quer mostrar para nós crentes que nós não devemos respeitar os anciãos, aqueles mais amadurecidos. A palavra de Deus diz diferente. Glória a Deus. Respeita pai e mãe, avô e avó.
Aleluia. Respeita teu líder. Ele ensina, terceiro, ele ensina o mais jovem. Enquanto tem um lobo alfa, existe o lobo beta, que ele ensina os mais jovens. Provérbio 1,14, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom discernimento. Os mais velhos ensinam os mais. Por que os jovens querem ensinar os mais velhos hoje? O que é que tu tem para ensinar, jovem? Do que os mais velhos já não passaram. Estão tentando mudar princípios e valores. Quarto, protege a família, protege a alcateia. 5, coopera com o grupo. 6, aprende com os erros. Exemplo do lobo, ômega. Errou, vai para o final. É assim com os lobos. Estava vendo um estudo sobre isso, um determinado canal, e achei interessante trazer. Aleluia. Lembra-te, pois, de onde caíste. Aleluia. Amados, não foram as alfarrobas dos porcos que levou o filho pródigo ao arrependimento. Deixa eu falar algo a vocês. Foi a lembrança do pai amoroso. Foi aquela lembrança que fez o filho pródigo se arrepender. Nós temos um pai amoroso, um Deus de amor, um Deus que mudou a tua história, mudou a minha história. Um Deus que esta noite está dizendo: eu continuo do teu lado. Não desista. Seja um benjamita. Seja um guerreiro. As lutas estão difíceis, mas não desiste. Esse pai amoroso, de amor, de princípios, através do seu filho Jesus, esta noite nos convida a estar mais perto dele. Glória a Deus. Não está fácil a vida para ninguém. Foi falado aqui pelo irmão. Os tempos são difíceis. Mas o nosso Pai, o nosso bom Jesus não nos abandonou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos ter isso em mente. Ele está dizendo para você: olha, seja forte, corajoso, guerreiro, valente, fiel até o fim. Fidelidade é algo que tem que ser constante até o fim. Crente não pode ficar oscilando. Jesus falou que era morno, e ele disse que vomitaria os mornos. A falta de constância afasta a fidelidade. Seja fiel. Aleluia. Assim como Jacó chegou para seu filho Benjamim. Aleluia. E disse aquelas frases que eu li do versículo do capítulo 49, 27. Jesus está te dizendo essa noite. Está te convidando ao arrependimento. Mas não arrependimento, assim como eu falei do filho pródigo, pelas coisas que nós estamos vendo de errado, não. Mas o arrependimento das lembranças das coisas boas que temos ao lado do nosso Pai. Porque quando a gente vê as coisas erradas e a gente começa a andar do lado das coisas erradas, aquilo passa a virar parte da nossa história e passa a não mais incomodar. Não traz arrependimento às coisas erradas. O que traz arrependimento? A lembrança de um Pai amoroso. Glória a Deus. E que esta noite te convida. Aleluia. Tem alguém esta noite, com a permissão do nosso pastor,
que ainda não conhece esse Pai amoroso. Nunca passou verdadeiramente pelo val de Jaboque. Precisa passar, porque cada vez mais o coração está apertado. Cada vez mais essa tristeza está tomando conta não só da vida dele, mas ele não tem mais força para guiar a sua família. Glória a Deus. Este é o momento. Glórias a Deus. Aleluia. Eu quero convidar o meu pastor, aleluia, para finalizar esse trabalho, e agradeço em nome de Jesus.